pastor, uma só fé em um só Salvador. É teu amor que nos une aqui, e num só Espírito adoramos a Ti, e num só Espírito adoramos a Ti. Na, 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 na. Um só rebanho, um só pastor, fruto, ó Senhor, desse teu grande amor. Só nos gloriamos na tua cruz. Louvado sejas, bendito Jesus. Louvado sejas, bendito Jesus. Darará, um só rebanho, um só pastor. Sim, esperamos por Ti, ó Senhor. É face a face que vamos ver quem nos amou e por nós quis morrer. Quem nos amou e por nós quis morrer. Graça e paz a vós, da parte daquele que é, que era e há de vir, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Leitura do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias.
teus filhos amados, nesta mesa da igualdade. Somos uma só família, somos um só coração. Eis que a graça da partilha entre nós faz oração. O raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. Ó Jesus, Senhor da vida, vem trazer libertação desta gente tão sofrida. Vem mostrar-te, Deus irmão, tua cruz é rumo certo, junto a ti vamos seguir, pois teu reino está bem perto, as sementes vão florir. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. Santo Espírito de amor, faz em nós tua morada, e na luta contra a dor guia nossa caminhada. És a fonte da verdade, vem mostrar a direção. Vida plena, dignidade, povo livre, mundo irmão. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. Querido Deus, Tu és o nosso pastor, aquele quem temos a certeza de ser o nosso bom pastor. O Senhor nos protege, nos guia, nos fortalece, e por amor e em amor caminha conosco em todos os momentos de nossas vidas. Nos colocamos diante de Ti nesta hora para Te adorar e exaltar Teu santo nome por tudo que és. Neste período desafiador que vivemos, Te adoramos também pela vida que o Senhor permitiu que se renovasse em nós neste dia, pelo conforto dos nossos lares e pelos abraços dos nossos familiares. Que a Tua presença em nossas vidas não se encerre em nós, mas que também por meio de nós se manifeste no mundo e naqueles que estão ao nosso redor. Aceita, Senhor, a nossa adoração e este culto que prestamos a Ti. Por Jesus Cristo é que oramos. Amém. Deus misericordioso e bondoso, Senhor que não poupou nem mesmo seu Filho, antes o entregou para morrer por nós, perdoa nossas dívidas e transgressões, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Declaração de perdão. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Assim, declaro a vocês, irmãs e irmãos, que os nossos pecados são perdoados pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Atos, capítulo 4, versículos de 5 a 12. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus, os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo, de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele de quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Existirá em todo porto tremulará a velha bandeira da vida, acenderá todo o farol, iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, da onde ninguém imaginar.
não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso não nos custa insistir na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Yeah, yeah, naraná, naraná. Yeah, yeah, naraná, naraná. Existirá em todo porto tremulará a velha bandeira da vida. Vida acenderá, todo farol iluminará uma ponta de esperança. E se virá, será quando menos se esperar, de onde ninguém imagina. Demolirá toda certeza, não sobrará pedra sobre pedra. Enquanto isso não nos custa insistir Na questão do desejo, não há se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. a cura. Yeah, yeah, naraná, naraná. Yeah, yeah, naraná, naraná. Enquanto isso não nos custa insistir Na questão do desejo, não deixar se extinguir, desafiando de vez a noção na qual se crê que o inferno é aqui. Existirá e toda raça então experimentará para todo mal a cura. Leitura de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer estas também, e elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer.
caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Tua palavra é lâmpada para meus pés, Senhor. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Lâmpada para meus pés, Senhor. Luz para meu caminho. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês, irmãs, e todos vocês, irmãos. Bem, hoje, nesse quarto domingo da Páscoa, dia 25 de abril de 2021, nós temos aí um texto bastante conhecido, que é o Salmo 23, e temos também o Evangelho de João, João 10, 11 a 18. E o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar responder refletindo o Salmo 23, o que ele está dizendo para nós, versículo por versículo, e também trabalhar um pouco com o Evangelho de João. Então, o primeiro versículo do Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que não deve faltar? O que não pode faltar? Nós perguntamos diante desse salmo. Então, não deve faltar saúde, moradia, a realização, segurança, comida, escola, amor, amizade, diversão. Para que não falte nada, quem deve ser o seu pastor? Então, nós respondemos como cristãos e cristãs que o meu pastor é o Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O segundo versículo do Salmo 23 diz assim: Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. Quando você está cansado ou cansada de tudo, não há descanso completo. Não há paz. Quem são os pastores de quem vive essa realidade de nunca descansar? Quem são os pastores dessa realidade de quem parece nunca descansar? Os poderosos desse mundo, aqueles que controlam as notícias, o emprego, a saúde,
os transportes, os preços, os alimentos. Apesar de prometerem conforto, as nossas forças nunca se renovam. Os caminhos parecem afunilar em direção ao desfiladeiro e os pesos sobre os nossos ombros são cada vez mais insustentáveis. Então a gente tem esse contraste, né? Porque esse Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele nos faz descansar, né, em pastos verdes e nos leva a águas tranquilas. Mas quando a gente se encontra cansado e não descansa, logo a gente pode perceber por que nós não descansamos. Porque estamos seguindo ou sendo envolvidos por pastores falsos que nos iludem com uma realidade também cansativa. O terceiro versículo do Salmo 23 diz assim: O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos como Ele mesmo prometeu. E quem tem o poder para suportar, acolher o peso que está sobre nós? Aqui nós vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28 a 30. Então, nós temos a seguinte pergunta diante do versículo 3 do Salmo 23. E quem pode, ou quem tem o poder para suportar e acolher o peso que está sobre nós? Porque o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos como Ele mesmo prometeu. Onde nós encontramos isso? Então, encontramos lá nos versículos 28 a 30 de Mateus 11, que diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Então temos aí, né, nessa correlação com o Salmo 23, que o Cristo, esse Jesus de Nazaré, ele é esse que guia por caminhos de acordo com a promessa que ele fez. O versículo 4 do Salmo 23 diz assim: Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Como em João 10, 12 a 13, o salmista reconhece as dificuldades e as imprevisibilidades da vida. É possível atravessar por um vale escuro como a morte e manter-se firme e com coragem na proteção do Senhor? Então aqui é uma pergunta que a gente pode analisar na nossa vida. Quando a gente está atravessando um momento turbulento, a gente consegue ter essa firmeza e coragem de manter a nossa confiança em Deus, que Ele dará proteção a nós? Então nossas vidas estão em constante risco. Somos vulneráveis à morte, apenas vulneráveis. Na perspectiva da nova vida em Cristo, nós somos capazes de enxergar no vale escuro que há muitas pessoas sofrendo perto de nós. Se me vejo sem medo, pois tu, ó Senhor Deus, tu me proteges e me diriges, estou pronto a dar a minha vida por aqueles que necessitam de vida mais do que eu necessito. Então esse salmo, esse versículo não deve ser encarado como algo de forma egoísta, né? Como se Deus fizesse só para mim. Né? Se a gente tem proteção, se a gente sente que Deus é fiel a essa promessa de nos dar socorro, e a gente se sente socorrido, né, fortes, nós podemos então olhar à nossa volta e ajudar aquela pessoa que necessita mais do que nós. O versículo 5 diz assim: Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu
tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Jesus é o bom pastor. O que significa este banquete diante dos meus inimigos? Porque ali parece que nós precisamos pisar, humilhar os inimigos, né? Então a gente precisa entender o que é esse banquete diante dos meus inimigos. Sabemos que a nova lei é: ame os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, conforme Mateus 5,44. Para que eu possa dizer a eles, os inimigos, que eles também poderão compartilhar dessa mesa, desde que deixem as atitudes de um inimigo para trás e assumam as atitudes de quem é verdadeiro amigo. Jesus tem outras ovelhas que não estão nesse curral. João 10,16a. E assim como nos recebe como amigos, convidados de honra, para que todos tenham vida em abundância, Ele quer que todos nós façamos o mesmo para que nos tornemos um só rebanho com um só pastor. Então, nós temos uma forma cristã de ler o Salmo 23. A gente não pode cair nessa roubada de uma graça com desforra, com vingança. A gente precisa lembrar da lei do amor, de amar os inimigos. Então, essa leitura precisa trazer essa resposta, de honra ao amor de Deus. O versículo 6 diz que certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. A conclusão do Salmo é uma mudança radical de paradigma, de realidade. Que mudança é essa? Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Que mudança radical de paradigma, de realidade é essa, nesse versículo? O Salmo estabelece uma visão da fragilidade da vida em meio às tantas perseguições e opressões que vivemos. Não só as questões macro, como a situação política e econômica do país, nos perseguem, mas também os inimigos espirituais que atuam dentro de nós, nos fazendo perder o interesse pela vida, desconectando o nosso coração da rede de fé e de amor que há na nossa relação com Deus e com os nossos semelhantes, e na relação que temos em Deus, que é o nosso íntimo, nosso autoconhecimento, autoestima e autoconfiança. Então a gente tem esses pesos, esses desafios dentro e fora de nós. O que há de poderoso nesse salmo é exatamente o que este bom pastor faz na vida de quem o tem por pastor. A situação de perseguição pelos perigos e agressões é plenamente transformada em situação de salmo de perseguido pela graça. Então, o que há de poderoso nesse salmo é exatamente o que esse bom pastor faz na vida de quem o tem por pastor. A situação de perseguido pelos perigos e agressões é plenamente transformada em situação de perseguido pela graça de Deus, cujas expressões estão descritas no conteúdo do Salmo, como atuação constante e permanente de Deus. Primeiro, como aquele que pastoreia oferecendo sossego e proteção, plenitude e satisfação. Depois, como aquele que cuida até em momentos extremos onde a esperança parece falhar. E por último, o anfitrião, aquele que recebe com hospitalidade e serve com abundância a garantia da paz. Então, concluindo, irmãs e irmãos, nós vamos pegar aqui a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 24. Quem obedece os mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Então a gente percebe que ao ler o Salmo 23, sob a ótica do cristão, com Cristo nos iluminando, com Cristo nos ajudando a interpretar, a gente vai ter uma visão cristã do Salmo. Uma visão que nos ajuda a ser fiel a Deus e a compreender esse bom pastor colocado aí por João no seu Evangelho. Esse bom pastor, então, ele vem nos ajudar
a viver unidos com Ele e assim unidos com Deus. É o espírito desse bom pastor, o Espírito Santo, que nos guia e nos ajuda a compreender que a vida ela pode ser regrada pelo amor, onde a gente possa ter uma radical transformação em nossas vidas. Então, que possamos, em outras oportunidades, reler esse salmo, tentando compreender que ele é um salmo que trabalha no seu íntimo, mas também na coletividade. Que é um salmo que pode te ajudar a sair de problemas e é um salmo que pode te ajudar a ajudar outras pessoas. Possamos assim, como comunidade, crescer na companhia desse bom pastor. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Suplicamos as bênçãos de Deus, nosso Pai, pelas pessoas enfermas que estão em tratamento de diversas doenças, em especial pela infecção do Covid-19. E suplicamos também pelas pessoas que perderam seus entes queridos. Colocamos, Senhor, nas suas mãos a vida do tio Otacílio, que sofreu um AVC. Acalma e conforta o coração da sua esposa, tia Sulamita. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Gratidão a Deus pela vida, pela saúde, pela natureza, pelo sol, pela chuva, pelo ar que respiramos, pela água, pela terra, pelas inúmeras bênçãos que nos proporciona a cada dia de nossas vidas. Suplicamos a tua bênção, Senhor, para as pessoas que se encontram imersas em crises depressivas, ó Deus, que os teus anjos estejam ao redor. Fortalece, Pai, os que estão mais próximos, para que sejam mãos estendidas e corações abertos em acolhimento. Gratidão, bondoso Deus, porque tu tens cuidado de nós. Em especial te agradeço a vida da minha irmã Marli, que vai vencendo a Covid a cada dia mais fortalecida. Obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Sobre a intercessão, Dona Cecília Rodrigues Siqueira, mãe da presbítera Clícia Siqueira Labruni, da Primeira Igreja, escreveu o seguinte soneto. Alguém orava. O cansado sentiu que de repente um alívio profundo o invadia, e o aflito, de todo já descrente, foi tomado de súbita alegria. Nunca mais há de rir, de um doente a enfermidade ansiosa repetia. Mas eis que a enferma se ergue sorridente, pede o alimento que já não queria. Que houve então, diz um desses, que alterou o curso do tormento em que eu me achava e feliz de repente me tornou? Alguém que longe ou perto se encontrava, de interceder por outro se lembrou, e reverente, com fervor, orava. Querido Pai de amor, nós te agradecemos pela oportunidade que tu nos concedes de sermos teus filhos e filhas. Agradecemos pela tua bondade, teu amor, tua misericórdia.
Obrigada pela palavra que tu deixaste para orientar-nos em nossa caminhada, pelo teu cuidado, pelo teu perdão. Restaura-nos com teu amor, esteja conosco e sirva-nos com a sua palavra. Que cada vez mais a nossa fé em ti possa ser intensificada e que possamos ter esperança em dias melhores. Gratidão em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Envio. Segundo o texto de 1 João 3:16 a 24. Sabemos o que é o amor. Por causa disto, Cristo deu a sua vida por nós. Por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dele. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos irmãos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto, que creiamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos amou, ou como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Recebei a bênção, irmãs e irmãos. Que a graça desse Deus maravilhoso, bom pastor que nos guia, e seu Espírito que nos conecta a este amor, nos dê paz, sabedoria e a graça nesta semana para todos os nossos irmãos e familiares, nossos amigos, nossa comunidade. E por toda a face da terra se estenda essa gratuidade. Amém. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio para nos remir. O homem todo se dividir, não só a alma do mal salvar, também no corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer, milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de um outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão.
há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta o céu.